Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e hoje vou falar sobre a origem do narcisista. Afinal de contas, ele nasce assim ou se torna assim? Essa é uma dúvida recorrente quando falamos sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas nesse vídeo, vamos finalmente esclarecer essa questão. Portanto, fiquem comigo até o final. Talvez seja a atual temporada política, talvez seja a nossa obsessão pela geração selfie. E isso nos deixa cientes de quanto narcisismo e autoenvolvimento está em exibição atualmente. Há muito tempo, há uma curiosidade particular sobre essa estrutura de personalidade e as pessoas que manifestam sua expressão patológica. Existem pessoas que conseguem negociar essas características, essas profundas fraturas do desenvolvimento, como um impulso para alcançar a grandeza e impactar o mundo em escala global. Mas a grande maioria das pessoas que amadurecem no que chamamos de transtorno de personalidade narcisista são incapazes de compensar suas vulnerabilidades de personalidade com esse tipo de comportamento sublimado. Para a maioria, eles permanecem atolados nas fraturas do desenvolvimento que acabam por prejudicar emocionalmente como pessoa, incapaz de alcançar uma intimidade autêntica. Os narcisistas, quando explorados as suas origens desenvolvimentais dessa estrutura da personalidade, na verdade são bastante tristes e frágeis, apesar de uma aparência externa de bravata e autoconfiança. Mas exatamente o que é narcisismo? O narcisismo, na forma patológica, é caracterizado pela presença desses seguintes traços da personalidade. O primeiro traço é a grandiosidade. O narcisista, ele se acha maior do que as outras pessoas. O segundo traço, fantasias de poder, beleza, ganância. Tem o terceiro traço, fome por excesso de admiração. O narcisista, ele gosta de ser considerado mais do que os outros. O quarto traço, interpessoalmente explorador. Ele explora e usa as pessoas. O quinto traço, capacidade empobrecida de empatia. Ele não tem empatia ou tem pouquíssima empatia pelos outros. O sexto traço, ele tem inveja dos outros, apesar dele dizer que são os outros que têm inveja dele, e ele tenta causar sempre inveja nas pessoas, na realidade é ele quem tem inveja dos outros. O sétimo traço, ele é muito arrogante. O narcisista, ele sempre vai demonstrar uma arrogância. O oitavo traço, crença de que são especiais e que apenas pessoas de um determinado status podem entendê-los. Então, o narcisista, ele sempre vai se misturar com pessoas que têm status superior, alguém que pode oferecer algo para ele. E o nono traço, direito, eles acham que têm direito a mais do que as outras pessoas, como eles se consideram praticamente deuses na Terra, eles acham que eles têm muito mais direitos de tudo do que os outros. Somente as pessoas que incorporam a maioria dessas características seriam diagnosticadas com transtorno da personalidade narcisista. Por razões que não entendemos completamente, os homens, estatisticamente falando, são mais vulneráveis ao desenvolvimento dessas características do que as mulheres. Embora essa lista de comportamentos descritivos seja útil na identificação de pessoas que possamos conhecer e que apresentem esses traços, ela não nos ajuda a entender melhor o funcionamento emocional e psicológico da pessoa narcisista. Esta lista não ajuda a compreender as fraturas do desenvolvimento que deixam alguém vulnerável a manifestar esse tipo de patologia na idade adulta. Um mal-entendido mais comum é assumir que um narcisista tem confiança e é cheio de si. Um narcisista não está cheio de si mesmo. Ele não é
ele não é confiante como ele mostra. Ele só aparece assim. Mas isso é apenas uma apresentação, uma fachada. Os narcisistas imitam o que percebem como confiança, mas na verdade, em sua essência, são almas frágeis, negligenciadas e frequentemente abusadas. Não é a confiança ou a autoconfiança que impulsionam a imprudência interpessoal. Vem de um lugar de déficit, de perda, de raiva, fome emocional e vergonha. E agora nós vamos ali no pulo do gato, por onde isso começa. Eu encorajo vocês a examinar o narcisismo como um distúrbio de apego. A presença dessas características refletem rupturas na modelagem precoce do apego, em que o bebê foi forçado a orbitar em torno de uma figura de apego primário não confiável, abusiva ou ausente, que pode ser a mãe, o pai ou alguém que o criou. Para uma criança, essa falha no apego tem consequências catastróficas no desenvolvimento. É fisicamente e emocionalmente avassalador para a criança. Cria um tsunami emocional de medo, trauma e terror, embora o bebê seja jovem demais para possuir palavras para descrever a sua experiência. No verdadeiro significado da palavra, o bebê absorve seu ambiente de maneira holística, como uma esponja absorve líquidos. Uma vez que esse padrão não é corrigido, a criança luta para alcançar uma conexão autêntica com os outros, experimenta déficits graves de empatia e a consolidação de um autêntico senso de si é cronicamente prejudicada. O mecanismo de defesa empregado para evitar a aniquilação emocional é parecer confiante, orgulhoso e arrogante. Eles imitam o que consideram confiança, mas não possuem as estruturas de apoio fundamentais para serem autenticamente confiantes. Em termos de desenvolvimento, há um estágio importante de crescimento em que o narcisismo, que é normal e saudável, rege nossas necessidades de desenvolvimento. É por isso que as crianças geralmente são tão desgastantes e exigem muito de nossa energia emocional. O longo arco desse estágio de desenvolvimento começa no nascimento e se cristaliza por volta dos 7 anos de idade, dependendo das nuances emocionais da criança. É por isso que as crianças de 7 a 9 anos começam a exibir um senso muito maior de empatia e consideração das necessidades dos outros. Essas realizações de desenvolvimento são um reflexo direto da criança emergindo do que chamamos de estágio de narcisismo normal dentro da infância. Durante o estágio narcísico normal do desenvolvimento, é criada uma base emocional crítica sobre a qual todos os apegos futuros se formarão. Para o narcisista patológico, houve rupturas nesse fundamento e as linhas de falha começaram a se formar, enfraquecendo o sentido central do eu, que é o verdadeiro self. Falhas no apego interrompem estágios importantes de desenvolvimento, como espelhamento, constância do objeto, permanência do objeto e, finalmente, a consolidação da empatia. E como é que é a vida com o narcisista? Por causa das falhas na empatia, o narcisista sempre reflete um sentimento de remorso empobrecido ou nulo. É por isso que um narcisista costuma agir de maneiras que demonstram desconsideração de como elas afetam os outros. Se pressionado mais tarde para resolver a lesão interpessoal, ele atacará, dará desculpas ou culpará você. Novamente, podemos entender o período relativo de tempo em que ocorreu uma lesão no desenvolvimento observando o cenário emocional atual de uma pessoa, dado que sabemos que as crianças atingem a capacidade de sentir empatia entre os 6 e os 9 anos de idade,
Podemos assumir as lesões críticas de um narcisista ocorridas antes e ao redor desse ponto de inflexão em seu arco de desenvolvimento. Como falhas geológicas, essas fraturas internas passam despercebidas por décadas. A esse respeito, vocês podem ver o narcisismo como um distúrbio do desenvolvimento, não totalmente evidente para quem está de fora, até que a pessoa tenha mais de 20 ou 30 anos de idade. É somente através da passagem do tempo e das demandas emocionais de amadurecimento que o narcisista começa a exibir rupturas interpessoais que são generalizadas e devastadoras para as pessoas apanhadas no ralo da tempestade. Isso quer dizer, para as pessoas que convivem com ele. A dor de orbitar em torno de um narcisista é mais intensa para aqueles que o amam e são emocionalmente investidos nele, principalmente o cônjuge, um companheiro, os filhos, os parentes e etc. A afeição do narcisista é sempre vazia e egoísta. Seu andaime emocional pode suportar apenas o peso das necessidades de uma pessoa, que é ele mesmo. A parceria, no verdadeiro sentido da palavra, o ilude. Você é apenas um peão na vida do narcisista. Ele o moverá atendendo às suas próprias necessidades e desejos. Se você se atreve a agir por sua própria ressonância emocional, você será descartado. Muitas vezes sem aviso prévio. E você pode se perguntar se o narcisista se sente mal ou se arrepende do tratamento que ele deu a você. Não, ele não se arrepende porque ele não tem essa capacidade. Ele pensará apenas em como você o impactou. O foco sempre será em torno de como você atende ou como você falha com as necessidades dele. Esse tipo de comportamento é doloroso e desconcertante para quem não sofre dos mesmos déficits emocionais. Você terá fome de reciprocidade. Você pode pensar que chegará um dia em que ele vai suprir você se você esperar o suficiente, e isso não vai acontecer. Não vai chegar esse dia. As pessoas que tendem a ficar com o narcisista inevitavelmente começarão a mostrar acomodação patológica com a dor. Isso é feito como uma maneira de fazer o narcisista parecer mais saudável e socialmente aceitável. Isso inevitavelmente resulta no narcisista culpando os outros por suas próprias falhas. Culpa crônica e externalização da razoabilidade é a cola que liga você ao narcisista. O narcisista rejeitará a responsabilidade e com um grande senso de direito e desconsideração. Ele então se orgulhará de suas realizações, deixando que as outras pessoas limpem qualquer confusão que tenha sido causada na sequência do seu comportamento. O filho de um narcisista geralmente desenvolve uma profunda sintonia com as necessidades dos outros. Isso se expressa com mais frequência através da hipervigilância ao meio ambiente e de um padrão de pessoas agradáveis, que reflete uma fome de ser vista e validada pelo narcisista. Eles são orientados para atender às necessidades dos pais, versus os pais para atender às suas necessidades. Essa dinâmica interpessoal, uma vez cristalizada, cria óbvias responsabilidades a longo prazo, à medida que a criança avança na adolescência e além e começa a experimentar a intimidade emocional e sexual. Esse arquétipo interpessoal de apego está condenado, a menos que seja examinado de perto por sua natureza unilateral e exploradora. É também como transmitimos aos nossos filhos padrões de relacionamento com os outros, que definirão e moldarão como eles experimentam o conceito indescritível de química. Esse sentimento inebriante de ser atraído pelas pessoas por razões que não podemos explicar prontamente. A química é frequentemente descrita em linguagem romântica e florida, como era o destino ou éramos almas gêmeas.
mas é mais frequentemente o surgimento de padrões inconscientes de apego influenciando o subtexto de nossas mentes. E agora vem aquela clássica pergunta que todo mundo faz. Mas afinal de contas, quem tem o transtorno de personalidade narcisista pode mudar? As pessoas que são casadas ou trabalham com narcisistas patológicos sempre perguntam se essa pessoa pode mudar. A realidade é que, por razões relacionadas aos déficits centrais que alimentam o narcisismo, a mudança é difícil e geralmente improvável. Para mudar, o narcisista teria que iniciar um processo longo e complicado de curar as feridas do desenvolvimento que servem para reforçar os traços de grandiosidade, direito, falta de empatia e arrogância. Para a maioria, essa tarefa é muito árdua, portanto, não tem cura. Eles podem mudar, mas para pior. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por assistirem ao vídeo. Caso tenha sido a sua primeira visita ao canal, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho, curtir o vídeo e compartilhar bastante nas redes sociais, para que o canal cresça cada vez mais e possa ajudar outras pessoas que estão sofrendo nesse exato momento. Não esqueça também de deixar o seu comentário. O seu comentário é muito importante para o canal. Siga-nos também no Instagram, no @narcisista sem a máscara. No próximo vídeo vamos abordar sobre as lágrimas do narcisista. Afinal, o dramalhão mexicano que o narcisista faz com direito a lágrimas e chiliques é verdadeiro? E lembre-se, não tenha medo de descobrir a verdade. A verdade dói, mas liberta. Tire essa culpa de cima das suas costas. A vida é maravilhosa. Acredite nisso. Um beijo e até logo.